Olá, boas-vindas à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar hoje numa figura, sim, central nas narrativas bíblicas, João Batista. Temos aqui um artigo bem detalhado, João Batista, o precursor do Messias teológico, e a ideia é entender melhor quem ele foi, sabe? A mensagem dele e por que ele ainda importa hoje. O artigo já começa colocando ele como uma figura de ponte, né? O último profeta do Antigo Testamento, mas já preparando o caminho para o novo, para Jesus Cristo. Essencial para o cristianismo, diz o texto. Exato. E é fascinante porque não é só olhar os fatos da vida dele, mas o impacto mesmo, né? Daquela mensagem de arrependimento, de preparação. Vamos conectar os pontos que o material traz, as origens dele, o ministério que era bem diferente e o legado que ficou. Legal. Então vamos começar pela família. O artigo fala que João nasceu na Judeia. Filho único, né? Dos sacerdotes Zacarias e de Isabel. E os dois já eram de idade avançada, descritos como justos, tementes a Deus, e tem aquele detalhe interessante da família. Isabel era parente de Maria, a mãe de Jesus. O artigo até levanta uma hipótese, né? Que talvez por isso João e Jesus tenham tido alguma convivência na infância, quem sabe viajando juntos para Jerusalém nas festas de Páscoa. E o texto também nota que ele não se casou. Sim, essa conexão familiar é bem significativa. E o nascimento em si já é apresentado como um milagre, né? Porque os pais eram idosos e Isabel era estéril. A narrativa que a fonte traz é que Zacarias, quando estava servindo lá no templo, recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo não só anunciou o nascimento, mas deu instruções. O nome tinha que ser João e ele seria o precursor do Messias, já definindo o papel dele ali. E aí vem uma parte que chama atenção na fonte, a reação do Zacarias. Ele duvida, né? Justamente pela idade deles, a esterilidade de Isabel, e como consequência o anjo deixa ele mudo. Não podia falar até o bebê nascer. É uma forma bem forte de marcar a promessa, né? Com certeza. E a história continua com o Zacarias voltando para casa, Isabel de fato concebe. O artigo até menciona que ela ficou reclusa nos primeiros 5 meses, talvez por cuidado extra, né, por causa da idade, para proteger a gravidez. É nesse período que acontece a visitação, aquele encontro famoso entre Isabel e Maria. Maria, que também tinha acabado de saber da gravidez dela, vai visitar Isabel. E o relato é que, quando Maria cumprimenta Isabel, o bebê João salta no ventre dela e Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece ali a mãe do Senhor e abençoa Maria. Um momento bem especial de conexão que a fonte destaca. E o nascimento, quando acontece, é uma festa na comunidade. Claro, né? Superar a esterilidade, a idade avançada, era visto como um sinal da bênção de Deus. Aí, no 8º dia, na circuncisão, vem a discussão sobre o nome. Queriam colocar o nome do pai, Zacarias, né? Seguir a tradição. Mas a Isabel bate a pé. Não, vai ser João. Como ela insistiu, foram perguntar para o Zacarias, que ainda estava mudo. Ele pediu algo para escrever e confirmou. O nome dele é João. E na hora, né, ele recupera a fala. Imagina a cena. O pessoal deve ter ficado... impactado. Exato. E o que acontece em seguida é fundamental. A fonte detalha que Zacarias, também cheio do Espírito Santo, começa a profetizar sobre o filho. Ele diz que João vai ser chamado profeta do Altíssimo, que vai preparar os caminhos do Senhor, anunciar a salvação pelo perdão dos pecados. Citando Lucas, né? Isso já define a missão de João desde o berço, ligando ele diretamente ao plano que as Escrituras descreviam. O que nos leva, então, para o ministério dele. O artigo, se baseando nos textos, diz que João viveu no deserto até Deus o chama para pregar. Isso teria sido com uns 30 anos, mais ou menos, lá por 27, 28 depois de Cristo. Perto do Rio Jordão, né? Onde ele atuava. E o estilo de vida dele era bem austero. O artigo descreve isso, né? Roupa de pelo de camelo, cinto de couro, uma imagem que lembrava o profeta Elias, comia gafanhotos e mel silvestre, não bebia nada forte. O artigo até sugere que talvez ele fosse um nazireu, como Sansão, sabe? Aquela consagração especial a Deus.
E, pelo jeito, ele não tinha papas na língua, né? Enfrentava os líderes religiosos com bastante rispidez. Sim, e essa rispidez aparecia na mensagem central dele. Era um chamado muito direto. Arrependimento, mudança de vida mesmo. E o batismo ali no Jordão era o sinal público dessa decisão, dessa busca pelo perdão. Ele anunciava, olha, o reino dos céus está perto. E falava que vinha alguém maior que ele, alguém que batizaria não só com água, mas com o Espírito Santo e fogo, uma coisa mais profunda, né? purificadora. E os evangelhos e o artigo reforça isso, colocam João como cumprimento de profecias importantes do Antigo Testamento. O artigo cita 3, principalmente. Aquela de Isaías 40, da voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Os evangelistas dizem, esse é João. E é de Malaquias 3, do mensageiro enviado para preparar o caminho. De novo, identificam com João. E também Malaquias 4, que falava da vinda de Elias antes do dia do Senhor. O próprio Jesus diz que João veio no espírito e poder de Elias. Isso conecta tudo, né? E o ministério dele causou um rebuliço, né? A fonte fala de multidões vindo de Jerusalém, da Judeia toda, para ouvir ele no deserto e serem batizadas, confessando os pecados. E ele não aliviava para ninguém, né? Confrontava o povo, as autoridades, os fariseus, os saduceus, e quando perguntavam para ele, você é o Messias? Ele sempre negava. Não, eu sou só a voz. Apontava para aquele que viria depois. Dizia que não era digno nem de desamarrar as sandálias dele. E o auge dessa preparação toda é, claro, o batismo de Jesus. Jesus vem da Galileia até o Jordão, especificamente para ser batizado por João. A primeira reação de João é, recuar, né? Ele fala, peraí, eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim. Ele reconheceu quem era Jesus. Mas Jesus insiste, diz que era preciso cumprir toda a justiça. E o que acontece depois do batismo é... Uau! Uma das cenas mais fortes. O artigo lembra, Jesus sai da água, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele e uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Uma confirmação divina ali, pública, marcando o início do ministério de Jesus mesmo. O artigo também comenta que João tinha seus próprios discípulos. E é interessante que alguns deles, depois de ouvir João falando de Jesus, chamando ele de Cordeiro de Deus, passaram a seguir Jesus. Foram dos primeiros apóstolos, né? O Evangelho de João menciona André, irmão de Pedro, e talvez o próprio autor do Evangelho. A fonte até levanta a possibilidade de outros, como Pedro, Filipe e Natanael, terem conhecido João antes. Mostra essa passagem de bastão, digamos assim. Mas apesar desse impacto todo, o ministério de João não durou muito, né? O artigo estima aí entre 1 e 3 anos só. Mesmo depois de batizar Jesus, ele continuou pregando, mas acabou batendo de frente com as autoridades políticas. E isso levou à prisão e à morte dele. O conflito principal foi com Herodes Antipas, o governante da Galileia e da Pérea, o tetrarca. Isso, e o motivo principal, segundo as fontes, foi a coragem de João de criticar Herodes publicamente pelo casamento com Herodias. Herodias era a mulher do irmão de Herodes, o Filipe. Então, pela lei judaica, era adultério. E João não se calou sobre isso nem sobre outras maldades de Herodes. E o artigo destaca aquele detalhe curioso de Marcos. Herodes, apesar de irritado, prendeu João, mas tinha um certo receio, medo do povo que via João como profeta. Marcos até diz que Herodes temia João, sabia que ele era justo e santo, e que gostava de ouvi-lo, embora ficasse perplexo. Uma relação meio estranha, né? De respeito incômodo. É. E a morte dele é... Nossa, uma das partes mais dramáticas mesmo. O cenário é a festa de aniversário de Herodes. No meio da festa, a filha de Herodias, que a tradição chama de Salomé, dança e agrada tanto Herodes que ele faz aquela promessa exagerada, né? Pede o que quiser, até metade do meu reino. E aí que a coisa fica sinistra. A moça vai perguntar para a mãe, Herodias. E Herodias, que odiava João por causa das críticas,
vê a chance. Ela manda a filha pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Que coisa horrível, né? Salomé volta e faz o pedido. A Bíblia diz que Herodes ficou contristado, triste, talvez pelo respeito que ainda tinha, ou pela injustiça, mas ele tinha feito um juramento na frente de todo mundo, se sentiu pressionado, né? E mandou cumprir. A ordem é dada. Um guarda vai lá na prisão, executa João, traz a cabeça na bandeja, entrega para Salomé, que leva para a mãe. É brutal. Os discípulos de João ficam sabendo, pegam um corpo e enterram. E Mateus diz que Jesus, quando soube, se retirou para um lugar deserto para orar. Sentiu a perda do parente, do precursor. Bom, diante disso tudo, né, uma vida intensa, um fim trágico, qual o legado que ficou de João Batista? O artigo diz que foi e é enorme. Sim, impressionante como ele marcou, né? Em várias áreas. Na religião, por exemplo, no catolicismo, ele é santo, mártir, tem festas importantes, é padroeiro. Na ortodoxia também é o precursor. No protestantismo, não tem a veneração como santo igual, mas ele é super respeitado como exemplo, como cumprimento da profecia. No islamismo, ele é Yahya, um profeta importante no Alcorão. E aqui no Brasil, né, nas religiões de matriz africana, ele aparece sincretizado com Xangô, ligado às festas juninas, ao Bumba Meu Boi. Isso mostra como a figura dele ressoa, né? Toca em arquétipos fortes. É verdade. Essa presença em tantos lugares diferentes. E na arte também. O artigo cita Leonardo da Vinci, aquela pintura famosa com o sorriso enigmático, o dedo apontando para cima, e Caravaggio, com a cena da decapitação, super realista, chocante. Dizem que é a única obra que ele assinou, No Sangue de João. Mosaicos, arte medieval, sempre focando na vida dele no deserto, no batismo de Jesus, no martírio. E na música, no cinema, hinos, canções e filmes sobre Jesus quase sempre tem João Batista, né? Vários atores já interpretaram ele. É uma figura que não dá para ignorar na história. O artigo também lembra do significado do nome, né? João, do hebraico, seria Deus é gracioso, e Batista, do grego, aquele que batiza. Então o nome completo, João Batista, seria tipo aquele que Deus agraciou para batizar. Faz todo sentido com a missão dele. Para a gente ir fechando essa parte, o artigo traz umas respostas rápidas para dúvidas comuns baseadas nas fontes. Onde nasceu? Na Judéia, mas a cidade exata não se sabe. Parentesco com Jesus. Primo de segundo grau, parece. As mães eram primas. Era Elias reencarnado? Não literalmente, mas veio no espírito e poder dele, cumprindo a profecia. Essa é a visão mais comum. Era nazireu? O estilo de vida indica que talvez sim, mas não tem confirmação. Idade que foi para o deserto. Não se sabe ao certo, mas provavelmente pouco antes de começar a pregar, com os 28, 30 anos. E tem aquela questão que sempre surge, né, que o artigo menciona. João duvidou de Jesus quando estava preso. Ele mandou perguntar, és tu mesmo ou esperamos outro? A análise da fonte sugere que talvez não fosse dúvida da identidade de Jesus que ele reconheceu tão bem no batismo. Poderia ser mais uma incompreensão, talvez, ou impaciência com o jeito que o Messias estava agindo. João talvez esperasse algo mais direto, uma libertação mais política, talvez, e aí via Jesus agindo de outro modo e ele mesmo continuava preso. Por quê? Seria uma tensão entre a expectativa mesmo a de João e a realidade do ministério de Jesus, focado mais no espiritual. Mostra a humanidade dele também, né? Faz sentido. Coloca uma camada de complexidade nele. Então, resumindo, João Batista surge nas fontes como essa figura, forte e corajosa, né? A voz no deserto, cumprindo as escrituras, preparando o caminho para Jesus. A vida dele desde o nascimento milagroso até a morte trágica e a mensagem de arrependimento. Tudo isso deixou uma marca muito profunda. E talvez como reflexão final para quem está ouvindo a gente, pegando esse gancho da dúvida na prisão, a história de João pode fazer a gente pensar nas nossas próprias expectativas. Ele foi o precursor, viu a confirmação divina, mas mesmo ele pode ter tido esse momento de choque entre o que ele via e o que ele talvez esperasse.
Isso levanta uma questão para nós, né? Como as nossas ideias pré-concebidas, o jeito que a gente acha que as coisas têm que ser, podem acabar moldando ou até limitando a nossa forma de entender eventos e pessoas importantes. É algo para a gente pensar, né? Usando aquele olhar crítico que a gente sempre tenta ter por aqui. Uma ótima provocação final. Com isso, a gente encerra essa análise sobre João Batista. Obrigado pela companhia nessa exploração do material de hoje.